são assim. Grande exemplo de agência de polícia no Brasil é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o terceiro tipo de agência reguladora é a agência de fomento. A agência de fomento, ela não controla a prestação de serviço e nem realiza atividade de fiscalização. A agência de fomento faz outra coisa. A agência de fomento incentiva determinados setores sociais. Um exemplo muito importante de agência de fomento é a Ancine, Agência Nacional do Cinema. Eu tenho certeza que você tem notado uma grande melhora na qualidade do cinema nacional. Pode reparar. Todos os grandes filmes brasileiros dos últimos anos, responsáveis por essa explosão de qualidade do nosso cinema, todos esses filmes começam e terminam com um logo da Ancine. Normalmente está dito lá, apoio da Agência Nacional do Cinema. As agências de fomento são assim. As agências de fomento, elas atuam basicamente estimulando determinados setores sociais. Então não se perca. Nós já vimos dois tipos de classificação das agências reguladoras. Vimos em primeiro lugar a classificação relacionada com o âmbito federativo, agências federais, estaduais, distritais e municipais. Vimos em segundo lugar a classificação quanto à atividade predominante, agências de serviço, agências de polícia e agências de fomento. Uma última classificação que eu considero a mais moderna de todas, é uma classificação que divide as agências reguladoras quanto à geração. Nós temos no Brasil 3 gerações de agências reguladoras. A percepção dessas gerações foi tida na doutrina brasileira por uma professora muito importante aqui em São Paulo, chamada a professora Dinorá Grotti. A professora Dinorá tem trabalhado com essa noção das gerações de agências reguladoras. Nós podemos identificar 3 gerações de agências. As agências de primeira geração foram criadas logo após a onda do processo de privatizações, mais ou menos de 94 a 98. E as agências de primeira geração são marcadas por uma atuação basicamente no controle de serviços públicos. Então a primeira geração de agências estava basicamente centralizada no controle de serviços públicos. Mas na segunda geração, as agências criadas de 98 a 2003 foram responsáveis por uma ampliação nas áreas de atuação. Elas deixaram de ser apenas agências de serviço e passaram a atuar em outros setores mais diversificados. É o caso da Anvisa, agência de polícia criada nessa segunda etapa histórica aqui no Brasil. Foi criada nessa época também a ANA, Agência Nacional de Águas, e a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Curiosidade, há quem fale agora em uma terceira geração de agências, do ano de 2004 para cá. A terceira geração, na verdade, só tem um exemplo, que é a ANAC. E as agências de terceira geração, ou a agência de terceira geração, a Agência Nacional de Aviação Civil, tem sido tratada por alguns autores como uma agência pluripotenciária ou plenipotenciária. Por quê? Porque na terceira geração, as agências passaram a desenvolver simultaneamente essas 3 atividades fundamentais. São agências que, ao mesmo tempo, controlam a prestação de serviços públicos, realizam a fiscalização, o poder de polícia, e fomentam e incentivam setores privados. Outra questão muito importante a respeito das agências reguladoras tem a ver com a indicação do dirigente. Como será? Como será que alguém se torna dirigente de uma agência reguladora? Será que tem concurso?
Será que é eleição? Claro que não. Você sabe que não. Você sabe que os dirigentes de agências reguladoras entram na função após a prática do que a doutrina chama de ato administrativo complexo. Presta atenção. Isso tem caído em toda prova. O que é ato administrativo complexo? Ato administrativo complexo é aquele formado pela combinação da vontade de dois órgãos diferentes. Dá até para fazer uma brincadeira, né? Veja que conceito mais sensual de ato complexo é aquele formado pela vontade de dois órgãos diferentes. Tá? Então, ato complexo é assim. Por que a nomeação do dirigente de uma agência reguladora é um ato complexo? Porque sempre, em todos os casos, essa nomeação depende da combinação de duas vontades diferentes. No âmbito federal, quem faz a nomeação do dirigente, a indicação do nome é o presidente da República. E depois submete o nome à anuência do Senado Federal. O Senado tem que aprovar o nome indicado pelo presidente. Repare, duas vontades diferentes. Presidente da República fazendo a nomeação e mais aprovação do Senado. Um ato que depende de duas manifestações diferentes de vontade é um ato administrativo complexo. Bem, uma vez caiu no exame de ordem uma questão muito interessante, explorando a natureza complexa dessa nomeação de um dirigente de agência reguladora. Perguntava assim: se o Senado rejeitar o nome indicado pelo presidente da República, a nomeação pode ser confirmada? O que você acha? O Senado rejeitou o nome. O presidente pode confirmar a nomeação? Não pode. Por que não pode? Porque, guarde isso, no ato administrativo complexo, as duas vontades atuam no plano da existência. Enquanto as duas vontades não se combinarem, o ato administrativo não existe para o direito. Por isso, ao rejeitar a indicação presidencial, o Senado está evitando que o ato administrativo de nomeação se aperfeiçoe. Está evitando que se cumpra o ciclo de formação do ato. Ato complexo, sem uma das duas vontades, é um ato administrativo inexistente. Bem, eu deixei no ar uma pergunta que eu responderia ao longo aqui da exposição. Se você coloca uma gasolina no seu carro de procedência duvidosa, tenho certeza que isso já aconteceu com você. Normalmente, quando nós estamos num lugar desconhecido, a gasolina já vai acabando e nós não temos oportunidade de escolher o posto. E vai no primeiro posto mesmo que tiver ali pelo caminho. A gente não conhece. Não sei se você já passou por isso. De repente, está dirigindo seu carro, ele começa a engasgar, perde a força, o motor ele para completamente. Gasolina adulterada. Se isso acontece, para quem que você pode reclamar? Ora, tem uma agência reguladora especializada na questão da fabricação e comercialização de derivados de petróleo, é a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Portanto, além de poder ir pleitear alguma coisa no PROCON, nada impede que você recorra à ANP. A ANP irá abrir um processo, mandar uma equipe de fiscais e confirmado o problema no combustível, certamente o estabelecimento poderá ser penalizado. Não se esqueça também que, como as agências reguladoras são autarquias, elas possuem todas as características próprias de uma autarquia. Você lembra quais são essas características? Agências reguladoras são pessoas jurídicas de direito público, assim como a autarquia.
são criadas